possa te abençoar poderosamente pelo poder da palavra de Deus. Um bom dia para todos meus irmãos ouvintes. Que Deus possa te enriquecer com o poder da palavra. Vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 18, verso 12. Apenas esse versículo para a nossa meditação nesta manhã. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a um deles, e fala o que é bom. Então, estamos aqui nessa escritura da palavra de Deus, que diz: aqueles mensageiros de Acabe, os profetas, eram homens que estavam num espírito pervertido. Eles foram ungidos com um espírito de mentira, permitido por Deus, para que a palavra de Deus que falara pelo profeta Elias se cumprisse. E se observa hoje que a maioria dos líderes religiosos estão ungidos com espírito de mentira, porque não estão falando o assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor das Escrituras. Mas os verdadeiros eleitos, predestinados de Deus, estão na verdadeira palavra de Deus, vivendo a mensagem do dia, pregando a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, sem distorcê-la, sem tirar, sem acrescentar, sem pôr as suas interpretações particulares, mas permanecendo exatamente na palavra de Deus. Porque a Bíblia nos adverte, irmãos e ouvintes, que nenhuma escritura é de particular interpretações, porque os homens santos de Deus, eles nunca falaram a palavra de Deus por vontade própria, mas foram movidos pelo Espírito Santo. Eles falaram movidos pelo Espírito Santo. Os santos apóstolos, profetas, evangelistas e pastores, mestres, todos eles que foram ordenados por Deus, chamados por Deus e batizados com o Espírito Santo, permaneceram 100% na palavra. É uma promessa de Deus que a noiva de Cristo desta era estará 100% com o assim diz o Senhor das Escrituras. Mas o profeta, pregando a mensagem invasão dos Estados Unidos, ele diz: nunca se saberia onde permanecer com um homem que é instável assim, ou uma pessoa que professa ser um cristão e que é instável. Não se sabe o que fazer com respeito à pessoa. Hoje são cristãos ou cristãos. Amanhã não se sabe onde estão. Na igreja hoje estão regozijando, cantando e louvando a Deus.
Amanhã, por aí bebendo, farreando, correndo por aí. Logo, é difícil ter algo a ver com esse tipo de pessoas. Eu me lembro, diz o profeta, é difícil Deus trabalhar com esse tipo de pessoa que não se firma na verdade, não se firma naquilo que é verdadeiro, não se firma na doutrina real e verdadeira, inclusive ministros não têm convicção daquilo que crê, daquilo que pregam. Então, são pessoas volúveis, sem o batismo do Espírito Santo. Deus quer homens que se firmam na verdade, nas sãs palavras de Jesus Cristo, nas sãs doutrinas da Bíblia. Deus, Ele quer homens que perseveram na doutrina dos apóstolos. Como a igreja primitiva, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E na oração, e na comunhão, e no partir do pão. Isto é a verdadeira igreja de Deus. O profeta faz uma ilustração, um fato real, a respeito de um velho cavalo. Ele diz: eu me lembro, sendo um menino, uma vez nós tínhamos um velho cavalo, o qual costumava saltar cerca todo o tempo. E eu suponho que muitos de vocês, homens da minha idade, teriam conhecimento lá dos dias do cavalo, das charretes. Eu vinha muitas vezes, diariamente, pela rua abaixo aqui, conduzindo um cavalo e charrete. Eu mesmo, o profeta dizendo, quando ele era um menino, ele tinha um velho cavalo. Era o tempo da charrete, o tempo do cavalo. E eu tenho 45 anos. Deste modo, lembre-se, este velho cavalo, nós colocávamos uma canga em seu pescoço, como faria com uma vaca, para impedi-lo de pular a cerca. E ele mesmo assim pulava. E ele girava essa canga e se virava ao contrário e assim por diante. Ele passava por cima da cerca e um dia, o que aconteceu com ele? Eu me perguntava o que estava atraindo este velho sujeito. Então, e havia um grande sumidouro ali embaixo. Agora, ele estava em alfafa alta, porém ele queria. Havia algumas folhas de gramas usadas para pastagem em um sumidouro. E ele pulou aquela cerca e entrou naquele sumidouro, onde havia todos esses arames e vidros. Ele estava em nosso depósito de lixo e entrou ali para conseguir um bocado daquela grama usada para pastagem. E tivemos de conseguir mais alguns cavalos para o tirarmos daquele sumidouro. Quando ele entrou ali, ele se enroscou. Não é o que acontece muitas das vezes com certas pessoas?
que pulam a cerca, que sai da palavra de Deus e vai para o mundo, ou vai para um credo, um dogma, e fica todo enrolado, todo enroscado, todo ferido espiritualmente falando. E quando ele ficou de pé lá, ele estava estremecendo e sangrando. E como ele estava apenas para apanhar um bocado ou outro daquela grama usada para pastagem, quando ele estava em alfafa quase até os seus joelhos. Você observa? Nós temos alimentos verdadeiros, espirituais, que nos sustentam, que nos dá resistência espiritual, nos dá força, nos dá ânimo. E muitos têm trocado este alimento, alimentos de anjos, a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, pelas outras coisas que são corriqueiras, passageiras. Falta do Espírito Santo, falta da revelação de Deus. Muitos estão querendo uma mensagem interpretada, uma mensagem distorcidas, com ideias de homens, de mentes pervertidas, ministros, líderes de mentes corruptas, cheios de interpretações particulares, ungidos pelo diabo. E muitos desejam esses espíritos, esses tipos de alimentos híbridos, e se tornam híbridos. Mas um verdadeiro cristão, um verdadeiro líder, não desejam estas coisas. Eles desejam a pura palavra de Deus, inadulterada. Eu frequentemente tenho frequentemente pensado neste quadro. O profeta diz: um caminho de um transgressor é difícil. Ele apenas não ficou quieto onde ele estava, comendo e aproveitando muito. Porém, ele teve que pular a cerca e ficar todo ferido e cortado daquela maneira, apenas para conseguir um bocado de gramas de algum outro tipo diferente. Agora, é mais ou menos assim que as pessoas fazem, que pulam a cerca da pastagem de Deus. Vocês não creem nisto? É verdade. Sai hoje, entra, está na igreja, tendo um maravilhoso tempo, logo amanhã se vende por algo assim. Isto fica muito difícil. Acabe era mais ou menos esse tipo de pessoa. De toda maneira que o vento soprava, Acabe tinha a sua vela içada. Fosse de lado a lado ou daquele lado, seu casamento o atrapalhou completamente com uma mulherzinha, a qual era uma princesinha, filha de um rei, uma Jezabel, muito bonita de aparência, mulher muito bonita, porém em seu coração ela era perversa e ela era uma idólatra, e ela fez com que todos o Israel se inclinasse também para a idolatria, exceto uma minoria. Então você vê que o casamento é o que vai formar a base, a estrutura na vida espiritual de um homem, e também da mesma maneira
na vida espiritual da mulher. Então é necessário que firmemos na palavra de Deus. O profeta Morgana, ele nos ensina que uma mulher, uma moça crente, uma cristã, um rapaz crente, não deve se casar com um descrentes ou uma descrentes por circunstância nenhuma. Porque que comunhão tem a luz com as trevas? E que consenso há entre Cristo e Belial? Não vos associeis com aqueles que são incrédulos. Vivam a vida separada, crendo na palavra de Deus. Agora, como eu gostaria de tocar nisso apenas por alguns minutos, nós ficarmos e entrar no ângamo disto sobre maternidade, veja. E quando um homem parte para se casar, o tipo de moça, mulher que ele é mais do que apenas olhar na beleza. Você tem que ter alguém, tanto alma como corpo, unidos. Alguém que verdadeiramente vá ser sua amiga e companheira, que perseverar com você em qualquer ocasião. Porém, Acabe, ele apenas se enamorou dela, de Jezabel, porque ela era bonita, eu suponho, e se casou. Não poderia ser nada mais com ela, por causa de tão perversa que ela era. E ela foi ali, então, naturalmente, estando envolvido com ela assim, e a amava, ora, ele fez com que todos Israel pecasse e fosse contra Deus, e destruísse os altares de Deus, e edificar os altares de Baalim, e tiveram a adoração de Baal através de todo Israel naquele tempo. Que situação terrível, lamentável, que se encontra as pessoas hoje envolvidas em idolatrias, porque tudo aquilo que toma o lugar de Deus é idolatria. A palavra de Deus nos diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é necessário o batismo do Espírito Santo para que Deus esteja em primeiro lugar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. E que Deus possa te abençoar no nome de Jesus Cristo. Um bom dia para todos os meus irmãos, em nome de Jesus Cristo.